A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Viver com Saúde, um programa da TV Manaim que traz informações importantes sobre a saúde e qualidade de vida, sempre com uma linguagem simples e confiável. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, um tema que toca muitas vidas e que muitas vezes é mal compreendido. Vamos conversar sobre o autismo e TDAH em adultos. Muita gente cresce sem diagnóstico e só entende a si mesmo depois de adulto. Não entende o porquê de se sentir diferente, ou cansado, ou fora do ritmo. E para conversar com a gente sobre este assunto, o Dr. João Bizio, psiquiatra e especialista em saúde mental. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. A paz do Senhor, Ariela, a paz do Senhor, queridos. É um prazer estar aqui. É um tema muito atual, né? Tem ganhado muita visibilidade nas redes sociais, na televisão também. E é importante a gente falar sobre isso, entender como acolher, como que as pessoas podem ser identificadas, até mesmo como que elas podem perceber em si mesmas, né? Os sintomas, aquilo que identifica a forma de ser. E isso nos dá a base para que a família ajude, para que os ministérios ajudem, para que o ciclo ali de amizade, né, faça parte desse descobrimento, desse tratamento, desse convívio. Exatamente. E às vezes até quando ela se entende, quando a família entende, o relacionamento fica melhor entre as pessoas, né? Então, João Bizio, você podia me explicar exatamente, de uma forma assim mais simples, o que é TDAH e autismo? Porque muita gente fala junto, confunde. Você pode explicar pra gente? Veja, falando primeiramente do TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, por si só o nome já se define, ele é um espectro. Então, há várias definições. Quando pensamos em um autista que são divididos em níveis, né? Níveis técnicos, mas quando pensamos em um autista típico, nos vem a imagem na cabeça daquela criança que tem movimentos repetitivos, que tem a seletividade alimentar. Mas falando do autismo em adultos, quando ele passa por um período muito grande sem diagnóstico, é muito mais difícil de você achar os sintomas e fornecer um diagnóstico, né? O autismo é um transtorno, uma condição, né, na verdade, neurobiológica, que afeta o desenvolvimento, afeta a cognição, e nós chamamos o indivíduo, né, com o transtorno do espectro autista de neurodivergente, né? Ele é uma Sim. pessoa neurodivergente. Já o TDAH, ele é uma condição neurodesenvolvimental, né? Então, é mais relacionado à impulsividade. E ele também ele tem vários tipos, né? Tem aquele que tende a ser mais ansioso, tem aquele que tende a ser mais hiperativo. Essa hiperatividade pode ser corporal ou pode ser mental. Então, e a forma de você diagnosticar, ela tem que ser muito precisa, né? Com a crescente de fala sobre isso, com a visibilidade que esses temas ganharam, muito, muito também errou-se em diagnosticar pessoas erroneamente, crianças principalmente. Sim. Então, é algo assim que deve ser visto, deve ser observado, mas de um ponto de vista seguro, de um ponto de vista técnico, científico, para que não hajam erros, né? São condições, Ariela, é bom a gente destacar isso aqui, do desenvolvimento neurobiológico, né? Não são condições relacionadas à espiritualidade. Sim. Às vezes, eu me lembro de uma experiência até interessante contar, numa igreja que eu congreguei quando eu morava em São Paulo. Nós tínhamos um intermediário com o transtorno do espectro autista, e ele tinha algumas estereotipias, fazia alguns barulhos durante o culto, se movimentava durante né, o culto. Sim.
E o pastor um dia explicou, falou assim, olha, ele parou para a igreja e disse assim, ele é assim que ele louva o Senhor, é assim que ele se sente bem na igreja. Então, para que a igreja entendesse que aquilo não era uma opressão, que aquilo não era algo anormal, mas era a forma dele de adorar o Senhor, de cultuar o Senhor. Sim, isso é importante mesmo. E muitas pessoas, a gente ouve muito falar do autismo, por exemplo, e do TDAH em crianças, mas muitas pessoas elas só descobrem isso depois de adultas. Isso é porque, veja, são condições, né, de desenvolvimento neurológico relativamente novas no campo científico, né? Há poucos estudos com uma horizontalidade grande, então os estudos são mais recentes. Sim, Então, se você pensar numa criança, por que que é mais fácil diagnosticar uma criança? Porque ela geralmente são níveis mais altos de autismo e de TDAH, né? Níveis mais fortes, assim, uma doença mais presente, se podemos dizer assim. Então é mais fácil de você diagnosticar. Quando o adulto passa desapercebido e você vai diagnosticar só com 20, 30, alguns com 40 anos, né? Já vi diagnósticos em idosos, é porque aquela pessoa ela tinha um grau menor da apresentação da doença e o corpo, a mente, conseguiu desenvolver mecanismos para ela funcionar tal qual um indivíduo que é neurotípico, que sim, seria a pessoa que não tem nenhuma condição neurológica diferente, né? E aí ela vai se adaptando. Só que chega um momento da vida, por exemplo, momento que ela tem que entrar para o mercado de trabalho, momento que ela tem que concorrer a um concurso, que aí ela se depara com a dificuldade de uma forma mais expressiva. sim. E quando ela vai buscar, ela descobre um diagnóstico e entende que para ela a vida é um pouco mais custosa do que para outros, né? Eu tive um professor que ele costumava dizer o seguinte: a pessoa que convive com autismo, a pessoa que convive com TDAH na fase adulta, ela tem um custo de vida, falando de energia para viver, cerca de 10 vezes mais do que uma pessoa que não convive com essa condição. Então, se ela tem que trabalhar, se ela tem que apresentar alguma coisa ou desenvolver algum projeto, aquilo vai custar a ela um cansaço Sim, maior, né? Uma exposição mental maior. E às vezes é o que você disse no início, né? As pessoas estão esgotadas, cansadas, às vezes acham que não se encaixam em não se determinado encaixam. ambiente e Exatamente. fica com esse sentimento de peso, e isso pode gerar uma depressão, pode gerar uma ansiedade, comorbidades associadas, porque a pessoa não descobre que ela funciona de outra forma, né? Que o universo neurológico dela é outro. Entendi. E assim, as pessoas elas acabam tendo que ir para a vida real, né? Elas têm Exato. que trabalhar, elas têm que ter sua rotina. E aí, como que na prática é o dia a dia de um adulto que tem TDAH ou autismo? Veja, é muito comum que nesses nos dois quadros se encontre uma condição associada que que são as altas habilidades, Sim, né? Então, pessoas com QI extremamente elevado, mas aí com uma dificuldade de gerenciar esse QI. Então, pessoas extremamente criativas, pessoas extremamente aptas, rápidas, que geralmente conseguem aprender com mais facilidade, com menos tempo de estudo. Contudo, elas se perdem no estudo, né? É aquele aluno que está assistindo uma aula, passou uma mosca, ele foca na mosca, sim, né? Ou então assim, trazendo isso para o nosso contexto, tá na igreja, o pastor está pregando, né? Você está lá olhando para o pastor e aí vibra o celular. Aí você olha para o celular e aí já foca ali, já esquece do. Então, o sim. TDAH ele funciona meio que assim, né? Com esse desvio de atenção, e às vezes isso acontece nessa escala menor que eu disse, às vezes acontece numa escala maior, né? Sim. Uma desatenção a nível de trabalho. Não consegue manter uma agenda, não consegue manter uma rotina concisa. Então, essa pessoa ela sofre, né? Já no autismo, a pessoa
ela pode ser de várias formas, né? Como dissemos, é espectral. Então, o Sim, espectro é algo grande. Mas o autista que é estereotipado, aquele que a gente costuma ver com mais frequência, é aquele que é detalhista, que é metódico, que é acostumado, exemplo, uma pessoa que se veste só com determinada cor, sim. que come só um tipo de alimento. Ela não gosta de uma determinada textura, então ela vai comer, ela não come purê, ela só come texturas sólidas, ou o contrário, não come texturas sólidas. Ela consegue perceber coisas no ambiente porque no autismo há essa questão da desordem sensorial, né? Então, um ambiente igual estamos aqui, com bastante luz, para um autista talvez seria ruim, né? Ou um ambiente com bastante barulho, com muita gente. Então, quando você conta algo, uma piada para um autista, talvez ele não te entenda, Sim, porque tem essa dificuldade de entender as entrelinhas, a exatamente. ironia, Aham. entendeu? Então você vai tratar alguém com uma ironiazinha, tentando fazer uma brincadeira ou tentando, né, instigar ela, o autista ele não vai perceber e às vezes isso no convívio para ele é custoso, né? Sim. Até porque ele pode ser o motivo de uma piada, ou até porque, assim, por exemplo, no TDAH que você falou, que às vezes tem a dificuldade de levar um projeto adiante, porque ele é, às vezes, até imediatista, né? Então ele Exatamente. começa um monte de coisa, começa um monte de tarefas, mas não consegue fazer alguma coisa que seja longa, que seja prolongado, né? Esse público, eles sofrem com o tratamento quando não é conhecida a condição. Sim, A partir do momento que é feito o diagnóstico, que você percebe a doença, que um médico faz o diagnóstico, e estabelece ali os parâmetros, estabelece uma rotina, né, técnicas das terapias cognitivo-comportamentais, você consegue fazer com que aquela pessoa viva uma vida dentro de padrões neurofuncionais, assim dizemos, né? Então, a gente consegue ajustar o potencial. No TDAH, alguns têm hiperfoco em determinadas coisas, hiperfoco para música. Então, se os pais às vezes percebem isso e direcionam aquele foco, aquela pessoa tem um grande potencial de se tornar um excelente sim, músico e se destacar nessa carreira, né? Da mesma forma, um autista, nós temos profissionais que são médicos, que são autistas, que são advogados, que são artistas. Então, pessoas que se destacam no meio, né, no mercado de trabalho e entende que aquilo que era um problema, aquilo que era algo ruim, acaba sendo o grande potencial da vida dela, sim. né? Então não é só dificuldade, não é só prejuízo, De pode forma, ter pontos de ponto forte de mesmo. forma alguma, né? Assim, você pode descobrir, é, você pode descobrir um grande potencial. Sim, E se esse potencial for trabalhado corretamente, isso vai ser desenvolvido de uma forma a tender ao sucesso, né? Nós vemos pessoas com TDAH que geralmente elas, no início, elas são talvez até mal compreendidas ou porque como uma associação, o pensamento de alguém que convive com TDAH é muito acelerado, né? É sim, tudo para ontem. Então, enquanto uma pessoa normal, ela chega no ambiente, ela visualiza 10 coisas e pensa em 10 coisas, o TDAH ele chega e ele visualiza 500 coisas, né? uhum, Então, ele, num restaurante, por exemplo, ele olha o garçom, ele olha a comida, ele olha o prato, ele olha se tem, onde fica o banheiro. Então, assim, e isso é uma coisa meio que natural da pessoa que convive com isso. É lógico que eu estou dando um exemplo bem genérico, né? sim, Tem pessoas que podem ser diferentes. É, são pessoas intensas. E essa intensidade, ela se dá em tudo, né? Então, você conviver com uma pessoa com TDAH pode ser desafiador, né? Porque a intensidade, ela é no amor, ela é na dor, ela é no fazer, ela é
na profissão. Então, assim, Sim, ele é muito intenso em tudo que ele faz. E essas pessoas, elas costumam sofrer quando elas não conseguem expressar essa intensidade. entendi. Porque elas se sentem fracassadas, né? Porque é aquilo que eu te disse, faltou aquele direcionamento. Ó, vai por esse caminho aqui que vai dar certo. Sim, E o autista não. O autista, eles costumam ser pessoas que, por terem um convívio como se fosse um universo dentro de si mesmo, né? Esse espectro, eles costumam ser pessoas muito profundas, que percebem coisas que às vezes um neurotípico não percebe. Há estudos que dizem, por exemplo, que autistas conseguem ver cores que neurotípicos não conseguem, entendi. conseguem ouvir notas que neurotípicos não conseguem. Então, exemplo, há pouco tempo atrás, eu vi um documentário de uma criança que ela conseguia entender o sentimento dos pais conforme a entonação que eles falavam. E veja, não era entonação ou brava ou forte, Sim, era entonação se a mãe iniciava com determinada nota dentro de um campo musical. Então, assim, era entendi. um grau de inteligência altíssimo e Sim. algo muito específico, né? Algo muito específico. E como é o diagnóstico? Existe algum exame? Como é feito esse diagnóstico da pessoa, do adulto com TDAH e com transtorno do espectro autista? O diagnóstico, ele é multidisciplinar. E a gente está muito acostumado a você pensar em doenças que são de condições visíveis, né? A gente está muito acostumado pede um raio-x, uma ressonância, Sim, né? Um exame de sangue, teste rápido, né? E em condições mentais, não. Esse diagnóstico é feito por uma equipe multidisciplinar. A família faz parte. Ele pode ser percebido na atenção primária, que a gente chama, por um clínico, por um neurologista, por um psiquiatra, por um psicólogo. Geralmente é feita uma avaliação neuropsicológica, são sim, feitos aplicados testes, scores, escalas. A família é ouvida, a pessoa é ouvida numa horizontalidade, ou seja, num período de tempo, né? Não se dá um diagnóstico de cara, sim, você espera um período de tempo, você observa aquela pessoa e com isso você consegue chegar a um diagnóstico. E por vezes esse diagnóstico ele vai mudar. Se uma comorbidade se associar, por exemplo, uma síndrome do pensamento acelerado, surgir aí para um TDAH, ou para um autista, ou uma condição de depressão, ou uma condição de ansiedade. Na psiquiatria as coisas são muito assim. Então, se você às vezes formula um diagnóstico hoje, aham, embasado com, né, com scores, com um exame clínico bem feito, esse daqui a 5 anos esse diagnóstico pode estar diferente. entendi. A pessoa pode alcançar algum grau de remissão de alguns sintomas, aprendendo. Tanto é que nós vemos muitas pessoas que vivem com TDAH, vivem com autismo, principalmente TDAH, sem medicação. Sim, Às vezes só com medidas comportamentais, com rotina. Então, assim, é tudo muito individualizado. Isso é uma coisa assim que a gente não pode traçar um padrão, né? Então, nós dizemos que é feito por uma equipe multidisciplinar sim, que colhe informações. é, Nós temos o Código de Doenças, que é o DSM-5 atualmente, né? Que é o Código de Doenças Mentais, e ele nos dá ali parâmetros observacionais que você quantifica e qualifica isso para formular um diagnóstico. entendi. E na questão de tratamento, como é feito? Sempre vai ter medicação? Sempre vai ter terapia? Como que é feito o tratamento dessas pessoas, dos adultos? Veja, é muito individualizado, né? É, por exemplo, eu tenho pacientes que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, o TDAH, que não são tratados com nenhum tipo de medicação. Entendi.
né? Já tentaram estimulantes, já tentaram ansiolíticos, e aí não se adaptaram, não, assim, o risco, custo-benefício ali para eles, ganho-benefício, né, melhor dizendo, não foi tão satisfatório, então preferiram continuar só com a terapia mesmo. A Entendi. terapia é indispensável. E aí, quando a gente fala em terapia, eu gostaria de fazer uma ressalva àqueles que nos ouvem, que dentro da psicologia, a gente tem uma linha da terapia que é a terapia cognitivo-comportamental, chamada TCC. É essa linha que é responsável por tratar transtornos de desenvolvimento neurológico, né? Porque hoje em dia tem-se muito falado também sobre a psicanálise, né? Sim. Que é um ramo da ciência é, mental, mas quem trata mesmo com, com medidas, com rotinas, com checklists, né, são os psicólogos que trabalham com terapia cognitivo-comportamental. E assim, o sistema de saúde público no Brasil fornece tratamento, né? A pessoa ela tem acesso pela atenção primária, então lá no postinho do bairro, né? Ela tem acesso ao médico, clínico, o clínico vai encaminhar para atenção secundária, a atenção secundária encaminha para atenção terciária, se for necessário. E aí o sistema de saúde do Brasil fornece psicólogos, e aí a gente segue o, o tratamento da pessoa dessa forma. E também tem os planos de saúde, né? A via particular. Entendi. E na igreja, como é que nós podemos fazer o acolhimento dessas pessoas e principalmente dos adultos que são diagnosticados? Quando observamos essa pessoa, nós, em via de regra, na igreja não somos técnicos, né? Nós somos um Sim, irmão daquela sim. pessoa. Então, o acolhimento, eu acho que é ouvi-la, ouvir a pessoa, perceber a pessoa. E isso já é o suficiente. Sim. Você percebê-la, além do que ela expressa, né? As suas necessidades, as suas peculiaridades, as suas particularidades. Isso já torna a convivência daquela pessoa muito melhor. Eu acho que se pudermos deixar um recado aqui a você que nos ouve e que está na igreja, que pode até agora estar correlacionando tudo que falamos com alguém que você conheça, se aproxime dessa pessoa, ofereça ajuda. Às vezes ela só quer alguém que a ouça e preste ali um mínimo de ajuda, né? Sim. Então, acho que esse seria um conselho bom para deixarmos aos nossos E telespectadores aí. também, assim, a gente, como igreja, perceber as diferenças. Então, às vezes, você tem alguém que é muito focado numa. Tem muito foco, alguém que tem muita criatividade, ou alguém que pode ajudar num trabalho que demande um pouquinho mais de interação. Então, às vezes, um hiperativo, um TDAH, consegue ser um evangelista, porque ele vai perceber Perfeito. quem está ao redor, vai ter mais impulsividade de, às vezes, ir lá e apresentar um convite. Outras pessoas não vão gostar de ser abraçados, às vezes a gente gosta de abraçar, e algumas pessoas do espectro autista normalmente não gostam de ser Um toque, abraçados. exato. Então, a gente aprender isso é importante, né? Sim, você conhecer o básico, se inteirar sobre isso, ajuda muito nessa questão da convivência. E ajuda muito na questão da instrumentalidade, falando na igreja. Sim, O pastor que olha para a pessoa que é neurodivergente e entende nela essa neurodivergência, ele vai saber como usá-la na igreja de uma forma como ela se sinta útil, né? Eu sempre gosto de contar uma experiência que lá em São Paulo nós fizemos em um seminário, numa ocasião, um seminário para acessibilidade, e nesse seminário o foco que o Senhor havia mostrado era que os irmãos da acessibilidade deveriam participar como voluntários, né? Então, ajudar ali no serviço, na limpeza e tal. E eles amaram, assim. Então, a gente deixou
Eu lembro que a Gabi, que era professora, né? Acho que ela já até participou de algum programa aqui. Ela colocou um dos jovens com síndrome de Down, né? Com a T21, para botar álcool em gel para as pessoas, né? Antes Sim, de almoçar. E ele se sentiu tão especial que ele escreveu uma cartinha de agradecimento. Então, assim, foi assim uma coisa muito importante para sim. ele, né? E às vezes quando o pastor tem esse olhar para a pessoa e percebe, olha, ele vai se sentir importante, ele vai sentir que ele está servindo ao Senhor, que o culto dele está sendo oferecido. Isso vai fazer toda a diferença para ele, para a família, né? Sim. Bísio, obrigada essa divisão de conhecimento e de tanta sensibilidade que a gente precisa ter nesses assuntos. Agradeço também a você, telespectador, que tem nos assistido. Convido, curta, compartilhe esse conteúdo com aqueles que você ama, com aqueles que podem se interessar por este tema. Continue nos acompanhando nos próximos episódios. A paz do Senhor.